Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, queridos e darlings. É muito prazer para quem já me conhece e quem já está me seguindo nesse meu canal abençoado, que eu dei uma modificadinha pequenininha, que era antes, posso te apresentar um amigo, mas agora é Jesus, melhor amigo Jesus, ok? Mais uma vez, obrigada por aqueles que estão seguindo essa mensagem do Senhor. Sinto muito por aqueles que desistiram, sinto muito por aqueles que, guiados pelas suas emoções, né, se inscreveram, mas eu creio que não ouviu nenhuma dessas mensagens. Eu não falo por mim, gente. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Quando eu me converti, que eu aprendi uma coisa: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E também eu estou aqui para uma missão, para cumprir a palavra do meu Pai, independentemente de quem vai gostar, de quem não vai gostar. Isso não é um problema meu, tá? Queria compartilhar uma coisa que eu vi ontem no Kawaii, porque eu faço muitas propagandas ali também do produto do Terra, e quero também começar a falar, deixar uma mensagem sempre da parte do Senhor, mensagens curtas. E depois eu fui no Kawaii, meu Deus, sim, exato. Essa senhora, essa varoa, que ela estava dentro desse templo, eu não sei que denominação é, e eu sempre, quando abro as redes sociais, eu sempre falo: Senhor, guia meus olhos, me guia para mim não tá pecando contra o Senhor e nem sendo injusta com ninguém, mas de ver e o Senhor me ajudar a discernir se realmente o que está acontecendo já é tudo profecia do Senhor, tá? E aí, de repente, eu vi aquela senhora exortando aquele pastor, e aí, a certo ponto, ela dizia, né, ela não contava, né, expor uma pessoa, gente, que eu digo, é quando você fala e Deus está mandando e você conta o pecado, você vai contar. Mas enquanto Deus pegar você ou pegar mim, ou vice-versa, para um exortar a outra, isso aí não é expor, não. Isso aí é você, quando pega seu filho, você não exorta ele? Então, aí quem está de fora diz: você não pode expor seu filho. Não posso. Se eu não doutrinar o meu filho, o mundo aí faz pior, porque eles fazem, inventa e aumenta. Aí eu pergunto: Jeremias fazia o quê? Dentro dos templos, ele ia ele ia até na casa da pessoa, até num palácio, né? Ele ia na sinagoga para exortar aqueles fariseus, aqueles homens que realmente eram homens que pregavam a palavra, mas não viviam aquela palavra. E Jeremias, eles mandavam fazer o quê? Mandava bater em Jeremias, dar porrada em Jeremias. Gente, vamos cair na real, vamos parar de mimimi. Eu nunca vi tanto crente decadente. E quando eu vi hoje no meu Instagram, eu sigo aqueles adoradores, né? Nem tudo que eles compartilham eu concordo, não. É tanto que quando Deus permite, eu vou lá e falo mesmo. E vi lá muitos crentes dando em cima dessa mulher. Porque ela tá expondo, ela deveria chamar ele da parte. Aí eu digo assim: meu Deus, está se cumprindo a tua palavra. Os cristãos hoje não querem mais ouvir a verdade, não. É incrível, ainda mais pastores e líderes arrogantes. Esses, se chamar a atenção deles e falar: pastor, Deus está me dizendo aqui, me revelando que o Senhor não está na linhagem, o Senhor está em pecado. Eles são capazes de lhe bater, porque nessa cena, eu convido a vocês verem, ele ameaça ela, porque ela fala: me bata se você for homem. Tá entendendo? Gente, eu não creio que essa mulher, como estão falando ali, ela não vigiou, ela não tem sabedoria. Na minha conversão, eu já vi pastor botar, profeta, e botar o dedo de profeta mesmo na cara do indivíduo e falar: pare de pecar.
Você sabe o que Deus está falando com você. Ele não dizia que tipo de pecado era, só botava o dedo na cara. Papai humilha sim, ele é pai, ele pode todas as coisas, tá? Não se engane. Pois eu já fui exortada, tá vendo? E eu sabia o meu erro. Eu sabia. Deus me exortou de uma maneira que você tem que saber como usar a sua língua, ou para o bem ou para o mal. Então você tem que saber como falar, como se expressar. Tá entendendo? A língua felina é aquela que senta com os outros para meter a bomba. Ao invés, você tá falando daquela pessoa, sabe que ela errou, ali é falar mal, ali é você, fazer como os fariseus. Não, é você ir lá e falar: minha amada, você tá errando, sabe? E eu sou sua irmã em Cristo Jesus, nós somos irmãos. Eu quero ver você lá no céu pra gente dançar, pra gente adorar pra Cristo. É você chamar ela e falar, não você saber, Deus te mostrou, ou você ouviu outra irmã exortando e você ir lá e falar. Aí sim você é uma língua felina. Mas quando Deus fala para você, olha, você vai lá, minha filha, e você vai falar, assim diz o Senhor. Você pode ir. E quando Deus sabe que o indivíduo ou a indivídua tem um coração duro, ele ainda fala, pode ir. Porque ele falou com Moisés. Moisés vai lá para o faraó e vai dar os últimos avisos para ele. E Moisés sabia que o faraó não ia ceder. Porque o próprio Deus, você vai até dizer, como assim? Lê Bíblia. O próprio Deus endureceu o coração de faraó. E Moisés sabia. Tem coisas que Deus vai endurecer o coração da pessoa para poder testar a sua fé. Tá entendendo? Se você realmente crê em Deus, se você realmente crê na sua palavra de verdade. Então, não vamos brincar com as coisas do Senhor. Amém? Então, queridos, ontem eu fiz 2 vídeos finalizando o Apocalipse 8 e depois eu fiz outro lendo a passagem de Apocalipse 9, do primeiro ao último. E hoje eu vou falar desse estudo aqui, tá? Do que se trata o Apocalipse. Tá bom? Fique aqui. Ontem, quem pegou a passagem, né, do Apocalipse 9, você que não está chegando agora, abre tua Bíblia, né? Leia ela toda, do primeiro até o último, ou você pode primeiro ouvir a palavra para depois você testificar lá na leitura, que eu vou fazer os estudos aqui embaixo, tá? Então vamos lá. O primeiro aqui diz assim, o Apocalipse 9, capítulo 1. Uma estrela, poço do abismo. A estrela que cai do céu é provavelmente um anjo que executa o julgamento divino. É citado como ele no versículo 2, no original. O poço do abismo é o lugar de aprisionamento dos demônios. Gente, é um lugar, é uma prisão dos demônios. Preste atenção nisso aqui. Convida o Espírito Santo para ele te guiar e repreender e amarrar todo espírito imundo para não confundir a sua mente, tá? Desde já os anjos do Senhor já estão acampados aqui por ordem de Jesus Cristo. Eu sei que aí também vai estar por ordem de Cristo, em nome de Jesus Cristo, e você vai ficar impactado, né? E diz assim, do abismo é o lugar do aprisionamento dos demônios, que está lá em Apocalipse 11, versículo 7, você pode ir lá testificar nos referimentos, né, que eu estou dando aqui. Apocalipse 17, versículo 8, Apocalipse 20, 1, 3, Lucas, Apocalipse 8, versículo 31 e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas. Judas não é aquele Judas que traiu Jesus, Judas é outro, né, que está lá perto de Apocalipse, que ele só tem uma página só do livro e o versículo é o 6, você pode ir lá ler. A besta, que é o anticristo, sai do abismo. Apocalipse 11, versículo 7. Onde Satanás ficará preso por 1000 anos. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 3. Vieram gafanhotos. Estes gafanhotos representam um vultoso número de demônios e também intensa atividade demoníaca na terra, perto do fim da história.
que a gente leu lá anteriormente, na terra, perto do fim da história, né? Mateus 25, 41, sobre os anjos caídos, né? O que é, a primeira guerra foi no céu, e esses demônios aqui se trata daqueles que Deus jogou aqui na terra. Então, quando alguém falar aqui para você assim, você é um anjo que caiu do céu, não receba essa palavra, porque quem caiu de lá foi Satanás e seus demônios, ok? Então, mais adiante diz assim, que está lá em Mateus 25, 41, sobre os anjos caídos tem o poder de escorpiões para causar dores e grandes sofrimentos, que está no versículo 10 dessa palavra aqui, Apocalipse 10, versículo 10, Apocalipse 9, perdão, versículo 10. Seu ataque é dirigido contra os ímpios, preste atenção, ímpios, ok? Na terra, durante o período de 5 meses. Eu falei 5 meses, que está no versículo 10, de Apocalipse 9, versículo 10, 5 e o 10. Na terra, durante um período de 5 meses, atormentar, e depois fala assim, mas não lhe será permitido atormentar os crentes. Não será permitido esses demônios atormentar os crentes. Aqui mais embaixo, o 6, buscarão a morte e não acharão. A dor provocada pelos gafanhotos demoníacos é tão severa que as pessoas desejarão morrer, mas não lhes será possível. Não lhes será possível, que está no versículo desse Apocalipse 9, 5 e 6. Estes julgamentos revelam que a iniquidade e a impenitência, com toda certeza, receberão a retribuição divina, que está lá. Eu gostaria que vocês vissem o que está escrito em Romanos, capítulo 1, e o versículo 18, que quando as pessoas se opõem a Deus, a sua verdade, preferindo o mal, tornam-se vítimas, se tornam vítimas de Satanás. Então, se você está se opondo à palavra de Deus, se você está zombando da palavra de Deus, você pode ficar tranquilo. Me desculpa te falar isso. É uma escolha sua. Você simplesmente vai ser atormentado pelo próprio. Porque o estudo aqui fala, né? Se opõe a Deus e sua verdade, preferindo o mal, tornam-se vítimas de Satanás. Vítimas, ok? Visto que você não quer Deus, você não acredita na sua palavra, você zomba da palavra de Deus e zomba dos pequenininhos dele, tá? Eu posso entender que tem tanto falso profeta e tem tanto crente escandalizando, mas o nosso alvo é Cristo. Nós somos falha e somos seres humanos, tá? Mas mesmo que tenha um fazendo escândalo, ele não deixou de ser uma pessoa escolhida por Deus. Assim como você também tem um chamado. Mas cabe a mim e a você estar no alinhamento e fazer a coisa certa, né? A sua natureza é Satanás, forças malignas tomarão posse da sua natureza, alma e vida. Olha só, ele vai tomar a sua alma e sua vida, tá entendendo? Que está lá escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que tem um estudo, o poder sobre Satanás, que isso aí a gente vai falar mais adiante. O aspecto dos gafanhotos, a aparência e o ruído dos demônios serão aterradores, que está no versículo de Apocalipse 9, onde eu estou lendo, do 7 ao 9. Suas couraças, versículo que está escrito no versículo 9, talvez significa que armas humanas não poderão destruí-los. Aquilo que está por vir, armas humanas não vai destruir. É demônios, são espíritos. Não tem como destruir com arma. Você está me entendendo? Quando a gente fala que o diabo ele precisa de um corpo para poder se mover e fazer as maldades dele, que muitas vezes você vê aquele cidadão batendo em uma mulher, espancando um idoso, crianças endemoniadas, gente, aquilo ali não é doença não, aquilo ali são demônios.
são demônios e as crianças são inocentes. Entenda isso. Se você não crê nos demônios, como é que você vai acreditar em Deus? Como é que você vai acreditar que existe o céu? Que existe a vida eterna? Né? Poderão destruí-los. Mais adiante fala, tinham sobre si o rei. O anjo que comanda os gafanhotos é chamado Abaddon, que significa destruição, que está lá em Jó 26, capítulo e 6, versículo, Provérbio 15 e versículo 11. Ou Apolion, que significa destruidor. Aí mais adiante fala no versículo 14 de capítulo 9, solta os 4 anjos. O 6º anjo solta 4 anjos que devem ser anjos maus ou demônios, posto que os anjos santos não vivem presos. Preste atenção que aqui fala que os anjos maus, eles estão presos. Mas os anjos de luz de Cristo, eles não precisam ficar presos. Eles estão livres para ser comandados por Deus. Eles estão a nosso serviço, ao serviço de Cristo, tá? O 6º anjo, vou repetir, solta 4 anjos que devem ser anjos maus ou demônios, posto que os anjos santos não vivem presos. Os 4 anjos são soltos para matar 1/3 da população do mundo, que está no versículo 15 desta palavra, capítulo 9 de Apocalipse. São soltos junto ao rio Eufrates, porque na história do Antigo Testamento, a área do Eufrates simbolizava uma invasão militar através da qual Deus exerce julgamento, que está lá em Isaías, vocês podem verificar, capítulo 8, versículo do 5 ao 8. Isaías 10, versículo 5 ao 7. Mais adiante aqui, meus amados, diz assim, eu estou já no Apocalipse, versículo 16 do 9. 200 milhões. Os intérpretes bíblicos diferem grandemente entre si quanto ao significado dos 200 milhões de cavalheiros. Alguns dizem que representam espíritos demoníacos vindo do abismo, sobre a liderança dos 4 anjos, que acabamos de ler. E isso eu não creio que os homens ficam pesquisando, buscando, mas o que está escrito, está escrito. Que está lá sempre em Apocalipse 9, versículo 3. Outros entendem que são tropas de cavalarias representando muitos exércitos reunidos para a batalha. Aqui no 9, versículo 18, sempre nesse estudo diz fogo, fumaça e enxofre. O que João viu relembra o julgamento de Deus contra Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19 e o versículo 24 e 28. Judas, sempre lá em Judas, que é perto de Apocalipse, né, que eu já falei que só tem um livro, o versículo é o 7. Essas palavras são advertência de Deus, no sentido de que aqueles que andam nos caminhos pecaminosos de Sodoma, com toda certeza experimentarão o julgamento de Sodoma. Gênesis, lê lá Gênesis 19, 14, que foi o que Deus fez. Deus acabou com aquele povo, né? Então vocês lê lá que vocês vão conferir aqui. Apocalipse, versículo 20, no capítulo 9, diz assim: não se arrependeram. Preste atenção nisso aqui, gente. Não se arrependeram. Nem mesmo o julgamento divino leva as pessoas ao arrependimento. Isso demonstra as profundezas da depravação humana com seu apego aos prazeres pecaminosos, que está lá em Jeremias 17, 9. Os pecados mais graves dos últimos dias é do período da tribulação. São, que você pode ver aqui agora, né? Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 21. A adoração aos demônios. A adoração aos demônios. E o pratica do espiritismo. Preste atenção, gente, isso aqui é o que mais me chocou. A adoração aos demônios e a prática do espiritismo. Apocalipse 20 e 21. Né, do espiritismo, ocultismo e magia, que está lá também em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17,
1 Coríntios 10, 20, o homicídio e a violência, a feitiçaria, que em grego se fala parmakeia, que inclui drogas, ocultismo em geral. Gente, eu fiquei chocada quando até droga está no ocultismo. Até as drogas estão no ocultismo. Vocês se rendem conta disso? Essa droga agora que saiu, né? É o zumbi, que a pessoa, ela se morde ela mesma, ela bate a cabeça contra ela. Gente, olha só, né? As drogas, o ocultismo, como eu falei, em geral, e bruxaria, gente. Apocalipse 18, 23, Apocalipse 21, 8, Apocalipse 22, 15, Gálatas capítulo 5, 20, né? E depois, mais adiante, fala assim, e outros pecados horríveis que Deus odeia: moralidade sexual e pornografia, roubo e iniquidade, Romanos 1, 24, né? E depois vem Romanos 28 até o 31. Meu Deus do céu, meu Pai eterno. Mais adiante diz assim: das suas feitiçarias. A feitiçaria aumentará muito nos últimos dias, antes do período da tribulação. Antes do período da tribulação. Vocês estão vendo aí, ó. Pelo menos aqui onde eu moro, é uma macumba em cada esquina. E aonde você mora, com certeza você vai ver. Você vai ver falando na televisão, sabe? Pessoas que receberam o espírito enganoso. Gente, tem pessoas aí que Deus está dando um livramento e ele fala: mas um espírito veio falar comigo. Rapaz, minha querida, meu querido, se não for o Espírito Santo que fala com você, é o Satanás. Você discerne. Discerne, porque tem muita gente que está num engano diabólico. É um engano terrível. Vocês vigiam na terra. E depois diz assim: a feitiçaria aumentará nos últimos dias, antes do período da tribulação e durante. Apocalipse 18, que eu vou falar, eu não vou repetir mais porque eu falei lá em cima esses referimentos aqui. Eu vou prosseguir só esse aqui, o último agora. Feitiçaria está vinculada ao ocultismo, e isso inclui a pretesa comunicação com os mortos. Vocês sabem que os espíritas, eles falam com os mortos, né? Vocês sabem que eles oram, né, para os mortos. Vocês estão ligados nisso? Tem gente aqui que não quer acreditar, né? Inicia a pretesa comunicação com os mortos, poderes sobrenaturais, paranormais e demoníacos, com o propósito de manipular ou influenciar coisas ou pessoas. O uso de drogas costuma fazer parte da feitiçaria. Isso aqui é muito forte. A droga faz parte da feitiçaria. Queridos, o que eu quero dizer? Uma pessoa faz uma porcaria ali, porque não temos que subestimar Satanás. Ela faz uma porcaria ali, ela pode colocar qualquer tipo de droga. Qualquer tipo de droga. Você tá entendendo? Ontem eu tava vendo também no Instagram um pastor que eu gosto muito dele. Ele é senegalês, ele mora no Brasil e ele estava mostrando, se eu não me engano, eu vou olhar de novo e qualquer coisa eu coloco esse vídeo aí nesse meu canal para vocês verem. Eu creio, né, que o símbolo era da McDonald's, fazendo aquele sorvete e hambúrguer simbolizado de demônios, aonde ele falava: vocês vigiam, pais. Satanás é pelo esse fio aqui, ó. O tempo dele tá acabando. Então ele vai pegar muitas pessoas pelo estômago. Tem pessoas, tem crente que já gosta de uma Coca-Cola. Eles falam que não se pode. Quando Deus fala não vos embriagueis, é com qualquer coisa. Seja com o que for que você tá fazendo, você tá escandalizando.
Assim como um copo de cachaça te faz mal, uma Coca-Cola inteira te faz mal o dobro. E você bebe. A embriagueza que Deus fala é a sua língua falar dos outros. A embriagueza que Deus fala é você trabalhar demais e nunca ter tempo. A embriagueza que Deus fala é você procurar luxo, comprar. É você não ter mais tempo para nada. É você não ter tempo para o Papai do Céu. Porque quem está negligenciando a Bíblia não está focado em Cristo. Quem não busca o Senhor em primeiro lugar, antes de tomar café, ir para o trabalho, qualquer coisa, está negando a fé. Não está mais naquele primeiro amor. Porque o seu primeiro amor de manhã é: opa, o que eu vou fazer hoje para ganhar dinheiro? Eu vou fazer isso, eu vou invitar. Até nos templos, eu já vi, ninguém me contou não, né? Líderes e pastores colocar lá tanta comida, né? Tanta comida, tanto isso, tanto aquilo, e botar nos stories, no Instagram. E eu já vi irmãos falar: olha hoje, olha o que a pastora fez, ela fez isso, fez aquilo. Eu vou. Mamãe, mas a senhora está sem dinheiro, a gente compra fiado. Aonde Jesus Cristo pegava as pessoas pela boca, aonde o discípulo fazia doces para os glutenários, os diabetes. Por isso que tem tanto diabetes, tem tanto crente doente. Vocês já perceberam isso? É tanto crente doente. E a palavra do Senhor fala que os glutenários não herdarão o reino dos céus. Os fofoqueiros, os cachaceiros. Mas quando você se embriaca disso aqui, gente, é maravilhoso. Quando você se embriaca do Espírito Santo, é maravilhoso. Queridos, vamos vigiar. Vamos vigiar, vamos agradecer mais o que entra na sua casa. Estão querendo matar as pessoas de qualquer jeito. E Satanás, ele entra por todos os lugares. Ele está dentro, ele pode entrar em um mercado, ele pode usar um empresário e pegar as comidas, o mantimento ali e consagrar. E aí? Você que é acostumado a entrar comida na sua casa e você nunca ora, nunca apresenta a Deus aquela comida que foi consagrada lá atrás. Aí você come. É por isso que Satanás vai pegar muitos pela boca. É verdade que quem está no alinhamento de Cristo, macumba nenhum pega. Vocês podem procurar testemunho de ex-satanista que eles mesmos falam: Satanás, macumbeiro, não faz nenhuma macumba para crente que está no alinhamento com Cristo, porque eles sabem quem é. O Satanás sabe quem é o vaso rachado e quem está o vaso justo de Deus. Então, vaso rachado são aqueles que estão com o pé na igreja, um pé no mundo, que está com Cristo e está também com Baal. Entendeu? Então vocês tomem muito cuidado, meus queridos. Muito cuidado mesmo. Eu vou parar por aqui, porque eu quero ir só um pouquinho na profundidade dessa passagem aqui. Eu quero pedir mais sabedoria, mais o Senhor, mais aperfeiçoamento, porque aqui se trata. Tem muita gente aí dizendo: mas eu senti algo falando comigo. Foi o Espírito Santo? Não foi? Tome cuidado, porque Satanás também imita Deus. Ele imita, ele quer imitar Deus em tudo. E você está ali fazendo umas coisas e está achando que foi o Espírito Santo que falou com você e foi o espírito maligno, de engano. Tá? Então, fique aqui comigo que tem mais explicação para sua edificação e para minha edificação. Ok? Amo vocês. Fica ligado.